Eu vi o fim de toda a perfeição. Mensagem por Thomas Manton. Salmo 119, verso 96. Tenho visto o fim de toda a perfeição, mas o teu mandamento é muitíssimo amplo. Neste versículo, a Escritura, como a carta de nossas esperanças e a semente e princípio de nosso ser espiritual, é recomendada acima de todas as coisas no mundo como aquilo que merece principalmente nosso respeito e cuidado. Considere a palavra por si só e você a achará excelente. Mas considere-o por meio de comparação com a vaidade e insuficiência de outras coisas, e a excelência disso aparecerá muito mais. Como em uma balança, quando as coisas são pesadas juntas, você logo verá a diferença e qual é o mais pesado. Então aqui no texto ambas as escalas são preenchidas. De um lado está o mundo e suas perfeições, e do outro lado a palavra de Deus e o benefício que temos por meio disso, e sensivelmente a trave quebra do lado da palavra. Em uma escala há a perfeição limitada, que logo terá um fim. Nas palavras há uma tese ou proposição, e depois uma antítese, ou algo dito em oposição àquela posição. A tese, eu vi o fim de toda a perfeição, e a antítese, mas teu mandamento é excessivamente amplo. Ambos juntos nos renderão este ponto, que a consideração séria da fragilidade e desbotamento de todas as perfeições naturais e terrenas deve nos excitar e estimular a cuidar daquele estado melhor e eterno que nos é oferecido na palavra de Deus. Vou cumprir esta proposição examinando as circunstâncias do texto conforme elas são oferecidas a nós. Primeiro, começo com a tese ou proposição, vi o fim de toda a perfeição. E aí você pode observar, primeiro, do assunto ou assunto aqui mencionado é a perfeição. Entenda-o em um sentido natural e mundano, a mais excelente de todas as criaturas e a maior glória de todas as realizações naturais. Segundo, a extensão, toda a perfeição, seja ela qual for. Terceiro, o predicado tem um fim. Quarto, a confirmação dos sentidos, eu vi. Ou é um dicto experientia, muitas vezes o vi cair diante dos meus olhos. Ou dictum fidei, eu poderia pela fé facilmente ver o fundo da criatura, ver vaidade nela enquanto em sua maior glória. Vamos abrir essas coisas. Não é dito no concreto, eu vi um fim das coisas perfeitas, mas, em abstrato, vi o fim de toda a própria perfeição. As coisas mundanas mais perfeitas são apenas imperfeitas. O homem, em sua melhor condição, é totalmente vaidade. Salmo 39, verso 11. E então marque a extensão disso, é toda a perfeição. Não apenas algumas, mas todas as perfeições, sabedoria e aprendizado, bem como beleza e força, sagacidade e riqueza, honra e grandeza. Eu vi o fim de tudo isso. Muitos admitirão prontamente que alguns tipos de perfeições são insignificantes, mas tudo é vaidade e irritação de espírito. Aqui está uma meditação adequada para pessoas de todos os tipos e condições. Para os grandes que eles não presumem, para os mesquinhos que não reclamem, para o velho cujo vigor e força se foram, em quem é verificado, e para os jovens ou aqueles que estão no vigor e frescor da juventude, em quem dentro de pouco tempo isso será verificado. Para os ricos que não confiem em riquezas incertas, para os pobres, para que não fiquem excessivamente desanimados, para os homenageados, que eles não se agradam muito com as explosões de respiração popular e aplausos vãos, os desgraçados, para que possam fazer um uso santificado de suas aflições. Toda a perfeição, primeira ou última, murchará e decairá. E então aqui está o predicado, tem um fim. A palavra também significa limite. Há um fim em relação ao comprimento, duração e continuação, e um fim em relação à largura e uso.
Isso também deve ser levado em conta, pois a estreiteza dos confortos mundanos e a amplitude dos mandamentos são frequentemente opostas uma à outra. Eu vou te mostrar, primeiro, que todas as perfeições terrenas têm seus limites quanto ao seu uso e serviço. Eles são bons para isto e aquilo, mas não para todas as coisas. Mas a piedade para tudo é proveitosa. 1 Timóteo 4:8. Eles não são capazes de dar plena satisfação à mente ou dar plena satisfação ao coração, pelo menos em todas as condições e tipos de aflições. As riquezas ajudarão contra a pobreza e a saúde contra a doença, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas. Existem muitas dificuldades e perigos nos quais o poder limitado das criaturas não pode nos ajudar. Mas a palavra de Deus, aplicada e obedecida, e seguida com seu poderoso Espírito, nos trará alívio e conforto em todos os casos e condições. Todos os prazeres, lucros e honras do mundo não são nada comparados a isso. Como, por exemplo, todas essas perfeições não podem, primeiro, dar-nos uma sólida paz de consciência e descanso para nossas almas. No meio de toda a nossa plenitude há algo faltando. As afeições carnais devem ser mortificadas antes que possam ser satisfeitas. A graça deve fazer isso por você. É a piedade que traz contentamento ao coração do homem. 1 Timóteo 6:6. Piedade com contentamento é grande ganho. Infelizmente, a riqueza nunca pode fazê-lo. Nossos desejos aumentam quanto mais temos, e o caminho para o contentamento não é aumentar nossa substância, mas limitar nossos desejos. Como na hidropisia, a maneira de curar o homem não é satisfazê-lo com bebida, mas abrir uma veia para tirar a sede. Esperamos demais da criatura, e então o desapontamento gera problemas. E, portanto, por que você gasta seu dinheiro com o que não é pão e seu trabalho por aquilo que não satisfaz? As coisas externas não têm uma proporção completa com todas as necessidades, desejos e capacidades da alma, e, portanto, não podem dar paz sólida às nossas almas. Segundo, não pode torná-lo aceitável a Deus, nem riqueza, nem beleza, nem honra, nem força. É a graça que tem grande valor aos olhos de Deus. 1 Pedro 13:4. O ornamento de um espírito manso e quieto é de grande valor aos olhos de Deus. Esta é uma beleza que nunca desaparece nem envelhece. Visto que foste precioso aos meus olhos, foste honrado e eu te amei. Isaías 43:4. Deus ama seu povo pela graça que Ele coloca neles, não pelos dons exteriores que Ele lhes concede. É a graça que nos torna amáveis para com Deus e objetos adequados da complacência divina. Você não é nem um pouco mais agradável a Deus quando rico do que quando pobre. Não, mas é mais odioso para Ele se você não é rico para com Deus. Lucas 12:21. Terceiro, não pode sustentá-lo em suas maiores e mais profundas necessidades e, portanto, elas são apenas limitadas. Existem duas grandes necessidades em que todos os confortos da criatura falharão. Primeiro, em problemas de consciência. Os homens se saem muito bem com sua porção mundana e felicidade até que Deus coloque suas consciências em funcionamento e comece a repreender o homem pelo pecado e reviver o senso de sua própria culpa e sujeição à maldição. Nesse caso, toda a glória, lucro e prazer da criatura não servirão de nada. Não pode acalmar o sentimento da ira de Deus queimando a alma pelo pecado. Salmo 39, verso 11. Quando tu, com repreensões, castigas o homem pelo pecado, tu fazes com que a sua formosura se consuma como uma mariposa. Conte-lhe honras, amigos, propriedades, prazeres, tudo é nada. A virtude daquele ópio com o qual ele colocou sua alma adormecida agora está completamente gasta. Problemas de consciência prendem os pecadores mais vigorosos e joviais e os colocam sob tristeza e horror.
Judas jogou fora suas 30 moedas de prata quando sua culpa o encarou. Pequei ao trair sangue inocente. Mateus 27, verso 4. Quando Deus está zangado, as criaturas não podem acalmá-lo e fazer de vocês amigos. Como quando o homem vai para a execução com o coração abatido e pesado, traga-lhe um buquê de flores, peça-lhe para cheirá-las e se confortar com elas. Ele pensará que você repreende sua miséria. Assim, em problemas de consciência, de que adianta contar a um homem de riquezas e honras? O remédio deve ser de acordo com a dor, de modo que, se as coisas externas podem satisfazer o coração, elas não podem satisfazer a consciência. Nossa ferida vai correr entre todas as criaturas e não há pomada para isso. Assim, em problemas de consciência, de que adianta contar a um homem de riquezas e honras? Segundo, eles não nos apoiarão na hora da morte, quando um homem deve se lançar à eternidade e zarpar para um mundo desconhecido. Pode um homem consolar-se, então, com coisas exteriores, que um homem é grande, rico e honrado, belo ou forte, ou que ele se envolveu em todos os tipos de sensualidades? Se os homens olhassem para o fim das coisas, eles logo perceberiam seu erro. Deuteronômio 32, 29. Oh, que eles fossem sábios, que eles entendessem isso, que eles considerariam seu último fim. Então Jeremias 17, 9, no seu último fim, ele será um tolo. Ele era um tolo antes, durante toda a sua vida, mas agora ele é assim no relato de seu próprio coração. Assim, Jó 27, 8 diz: que esperança tem o hipócrita, embora tenha ganho, quando Deus vier tirar-lhe a alma? O pobre homem gostaria de manter sua alma um pouco mais. Não, mas Deus o levará agora, e ele não renuncia, mas Deus o toma à força. E 1 Coríntios 15, 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado. As dores e os horrores de uma consciência culpada são revividos pela morte, e então a fraqueza das coisas mundanas aparece melhor. Nossa riqueza, honra e prazer nos deixarão no chão. Quando a alma deve ser expulsa de casa, nossas vãs concepções são destruídas e começamos a ser sensíveis à nossa má escolha. Se a consciência não cumpriu seu papel antes, a morte os desenganará. Salmo 49, verso 17 diz: quando um homem morrer, nada levará consigo, sua glória não descerá após ele. Ele será comido por vermes como os outros, quando vier a seguir o caminho de toda a terra. Então, por uma evidência para o céu, um dracma do favor de Deus, como Severus, o imperador, clamou: eu fui todas as coisas, mas agora isso não me serve de nada. Quarto, é inútil para você no mundo vindouro. Ouro e prata, os grandes instrumentos de comércio neste mundo, não têm valor lá. Todas as distinções civis duram menos até o túmulo. Alguns são altos e outros baixos, alguns são ricos e outros pobres. Essas distinções durarão apenas um pouco, mas a distinção entre o bom e o mal dura para sempre. Suas obras o seguem, mas não sua riqueza. As coisas externas não podem salvar suas almas ou levá-los ao céu. Quinto, neste mundo, não prevenirá uma doença ou a removerá. Os honrados e os ricos têm suas doenças, assim como os pobres. Sim, mas eles são criados sobre eles por sua intemperança. Todas as suas casas e terras, e honras e propriedades, não podem livrá-lo de um ataque de gota ou pedra, nem de uma dor de dente, nem evitar julgamentos quando eles são epidêmicos. Havia rãs no quarto do faraó, bem como entre os egípcios mais mesquinhos, e toda a guarda do rei não conseguiu impedi-los de entrar. Bem, então, todas essas coisas mostram que é de uso limitado. Na verdade, eles servem para tornar nossa peregrinação confortável e para nos apoiar durante nosso serviço. Esse é o melhor uso que podemos fazer deles. Mas o uso que eles mais fazem é satisfazer um apetite sensual ou agradar a uma mente carnal,
Salmo 17, verso 14. O máximo que essas coisas podem conseguir é umas costas bem vestidas e uma barriga bem cheia. Esta é apenas uma triste felicidade, alimentar um pouco melhor do que os outros, fornecer um banquete mais rico para os vermes, sim, uma presa para o inferno. Tome todas as perfeições criadas, não como subordinadas à graça, mas separadas dela. Elas servem apenas para agradar o apetite ou a fantasia, tirar o máximo proveito disso. Em segundo lugar, por seu tempo e período quanto à continuidade. Todas essas coisas perecem no uso. Como flores, eles murcham em nossas mãos enquanto os cheiramos. A moda deste mundo passa, 1 Coríntios 7:31. E quem quer que viva aqui por um tempo, deve procurar clientes e considerar desempenhar várias partes no mundo. Tudo que foi maravilhoso em épocas anteriores se perdeu e passou com a idade. As coisas que agora são, não são o que eram antes. Salmo 102, versos 26 e 27 diz: Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre, diz o salmista falando a Deus. Sim, todos eles envelhecerão como um vestido os mudarás e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo e teus anos não têm fim. Cristo, ele não tem fim, mas os homens logo verão o fim de toda a perfeição. O mundo e todas as coisas foram feitas para que finalmente falhassem e chegassem ao fim. O que você tem agora, você não pode dizer que será seu neste período de 12 meses ou pode ser daqui a um mês. Mantemos todas as coisas por um mandato incerto. Deus pode tirar essas coisas de nós, pois o homem é comparado à grama e a glória do homem à flor da grama. 1 Pedro 1:24. Qual é a glória do homem? Riquezas, sabedoria, força, beleza, crédito, todas essas coisas são chamadas de flor. Agora, a flor murcha diante da grama. O talo negligenciado permanece. Quando as folhas da flor caírem, você pode ter ido embora e elas também. Se eles continuarem com você até a morte, então você deve se despedir de todos os seus confortos. Assim você vê que toda a perfeição terá um fim. E então, aqui está a confirmação dos sentidos. Eu vi. Considere isso, primeiro, como é uma questão de sentido ou experiência. Segundo, como é uma observação sobre a experiência. A vaidade da criatura é questão de sentido e experiência simples. Nós vimos e outros viram todas as coisas externas chegarem ao seu período final. Belas cidades niveladas com a terra, poderosos impérios destruídos, glória mundana destruída, honras desaparecidas, crédito e estima reduzidos a nada, beleza murcha com a idade ou desfigurada pela doença. Sim, todo tipo de grandeza caiu no pó. Pisamos os túmulos dos outros e dentro de pouco tempo outros farão o mesmo com os nossos. Todas as coisas têm seus tempos e reviravoltas, sua ascensão e ruína. Não há homem que converse com o mundo, mas logo verá a vaidade dele. Davi descobriu isso não apenas por uma razão clara, mas por sua própria experiência. Eu vi, diz ele, e assim você dirá também dentro de um tempo. Essas coisas falharão quando você mais precisar delas. Crédito e honra perante o mundo. O que é mais incerto do que as afeições das pessoas? Aqueles que clamam Hosana hoje, clamarão crucifica-o amanhã. Os prazeres desaparecem assim que chegam, e quando eles se vão, são como nada, mas deixam uma dor na consciência e uma tristeza no coração. As riquezas criam asas e fogem. Provérbios 23, verso 5. Você não pode confiar mais neles do que em um bando de aves selvagens que acampam em seu campo. A honra logo se foi. Amã é um dia alto em favor, no dia seguinte alto na forca. Força e beleza logo são atacadas por doenças. Será uma questão de bom senso. Melhor acreditar do que tentar. Então evitará muita irritação e a vergonha do desapontamento. Raramente um homem desempenha o mesmo papel no mundo por um ano inteiro.
ora alegre, ora triste. Agora filhos, depois nenhum. Ora casado, ora em estado de viuvez. Está muito no desejo e nos pensamentos dos homens naturais ter um gozo perpétuo desta vida e os confortos dela, mas nunca será. Eles perecem e nós devemos morrer, e quando partirmos, nossa glória não será lembrada. Salomão registrou sua experiência da vaidade de todas as coisas terrenas. Oh, que acreditássemos sem tentar conclusões. Você que está tão ansioso pelo mundo, o que você pensará dele quando ele se separar de você ou você dele? Eles serão então considerados coisas tão excelentes quanto você uma vez os considerou? Oh, não! Por fim, você deve chegar a isso. Eu vi o fim de toda a perfeição. E então você dirá, oh, como o mundo me enganou. Eu trabalhei por nada. Oh, não! Segundo, eu vi, isto é, com o olho espiritual. Isso deve ser observado e aprimorado pela fé. Muitos são sensíveis à vaidade da criatura, mas não são nem um pouco mais sábios. Salmo 49, verso 13. Este caminho é sua loucura, mas sua posteridade aprova suas palavras. Eles são sensíveis à loucura de seus ancestrais, mas ainda assim não se reparam com isso. Não devemos apenas ver com nossos olhos, mas entender com nossos corações. Quando o sábio passou pelo campo do preguiçoso, ele o viu coberto de espinhos e urtigas, e seu muro de pedra derrubado. Provérbios 24, 32. Eu o vi e o considerei bem, e olhei para ele e recebi instruções. Devemos lucrar com tudo. Nesse sentido, podemos colher figos dos cardos e uvas dos espinheiros. Devemos observar especialmente a vaidade de todas as coisas sublunares. Eclesiastes 7:2 diz: é melhor ir à casa de luto do que à casa de banquete, pois este é o fim de todos os homens, e os vivos o levarão a sério. Devemos fazer bom uso dessas ocasiões. Um homem vê seu próprio fim no fim dos outros, e por sua morte é advertido de sua própria fragilidade e mortalidade. É um triste sinal quando isso não é considerado. Isaías 42:25 diz, no entanto, ele não colocou isso no coração. Isaías 26:11, Senhor, quando a tua mão estiver levantada, eles não verão, mas verão. Eles serão forçados a perceber o que agora não farão, quando a mão de Deus estiver sobre eles para sua total confusão e por sua morte é advertido de sua própria fragilidade e mortalidade. Terceiro, eu vi. Felizes aqueles que têm tais olhos. Mas, infelizmente, há uma diferença entre a visão dos sentidos e a visão do entendimento. Quando vemos as coisas com nossos olhos, há uma cegueira ou brutalidade natural, ou um véu em nossos corações que não nos importamos com elas. Os homens têm olhos para ver, mas não têm coração para ver. Então Deus reclama, Jeremias 5:21, eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Então, Deuteronômio 29, versos 13 e 4, as grandes tentações que teus olhos viram, e os sinais e aqueles grandes milagres. Contudo, o Senhor não te deu um coração para perceber, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir, até este dia. Então Isaías 6, versos 9 e 10, e ele disse, ide e dizei a este povo, ouve, na verdade, mas não entendais, e vede, na verdade, mas não percebais. Engorda o coração deste povo, e torna-lhes pesados os ouvidos, e fechem os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Embora as coisas nunca sejam tão claramente entregues, tão poderosamente pressionadas, tão aparentemente verificadas, e assim eles veem e ouvem e não recebem mais benefícios do que se nunca tivessem ouvido ou visto, Deus retendo e retirando a eficácia de seu Espírito, pelo qual poderia ser benéfico para eles para sempre. Então Isaías 42:20 diz, vendo coisas, mas tu não observas, abrindo os ouvidos, mas tu não ouves. Eles veem as obras maravilhosas de Deus, mas não as consideram como os sábios devem fazer.
Isaías 1, verso 3. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não sabe, meu povo não considera. Ezequiel 12, 2. Tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não veem, tem ouvidos para ouvir e não ouvem. Isto é, eles não fazem uso deles, mas se esforçam para tirar isso de suas mentes. Portanto, João 9, versos 39 a 41. E Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e disseram-lhe: Também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vemos, vosso pecado permanece. Há uma grande diferença entre a visão dos crentes e dos incrédulos. Um vê com um coração compreensivo, o outro sem ele. Em um há um uso livre, pronto e sincero de seus sentidos disciplinados, para que aprendam sua palavra e andem em seus caminhos, para que possam lucrar com o conhecimento de Deus e assim obter entendimento e prudência espiritual. Os outros são brutos, ignorante ou ocioso, negligente e esquecido. Eles fecham os olhos e seus ouvidos são incircuncisos e, portanto, não sabem o que sabem. As causas disso são, primeiro, o não comparecimento ou a inadvertência, as opiniões prejudiciais e as concupiscências enraizadas impedindo seu aproveitamento. Veja como o sol, a lua e as estrelas, embora se movam com um movimento muito rápido, parecem aos olhos do vulgo estar parados, ou pelo menos se mover muito lentamente. Assim essas coisas sublunares, embora estejam sempre passando, no entanto, o pensamento íntimo dos mundanos é que eles durarão para sempre. Trabalhe então por esta visão espiritual e que afeta o coração. Se o homem pudesse contemplar este mundo à luz de um conhecimento divino, descobriria que não passa de uma sombra evanescente. Embora a vaidade da criatura seja uma verdade clara e ensinada pela experiência diária, e seja fácil e comumente reconhecida, no entanto, não é fácil fazer com que essa verdade tenha uma impressão profunda no coração dos homens. Eles naturalmente não estão dispostos a admitir pensamentos de mudança, Amós 6 e 2, porque são incapazes de se santificar e cuidar de um estado melhor e espiritual. Mas não entristeçamos o Espírito de Deus por nossa incapacidade de aprender em um ponto tão claro. Quando somos informados da fragilidade e escorregadia dos confortos mundanos, balançamos nossas cabeças e confessamos que é verdade, mas não os melhoramos. Na melhor das hipóteses, concebemos algumas resoluções fracas, mas elas logo desaparecem e nós somos tão mundanos e carnais quanto como sempre fomos. E, portanto, ore como Davi, Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos aplicar nossos corações à sabedoria. Você viu a primeira parte do texto. Aqui está a perfeição, toda a perfeição. Então toda a perfeição tem um fim, e isso é para ser visto, é passível de sentir, e deve ser melhorado pela graça. Se toda a perfeição da criatura tem um fim, primeiro, deixe-o moderar nossos desejos, pois quem cortejaria uma sombra voadora, especialmente quando essas atividades nos impedem de cuidar de coisas melhores e eternas? Jonas 2, verso 8. Aqueles que buscam vaidades mentirosas abandonam suas próprias misericórdias. Isto é, eles poderiam ter sido seus se os tivessem escolhido. Dentro de algum tempo, o mundo será apenas uma piada obsoleta e o ataque de riso acabará, e então nossa tristeza virá. A festa terminará e então começaremos a sentir as dores do excesso. Segundo, deixe-o moderar nossas tristezas e medos. Nossas tristezas, quando essas coisas nos acontecem, não é estranho. 1 Pedro 4,12. Não é mais estranho do que ver a noite suceder o dia ou ver uma chuva cair depois do sol. Não é de admirar ver uma coisa leve subir
nenhuma coisa pesada descer. Assim, nossos medos, quando o poder e a força do mundo se voltarem sobre nós, haverá um fim para todos os nossos males, mas não para a palavra de Deus. Encontraremos eternamente os efeitos de sua verdade e promessa, embora nossos inimigos se destaquem em pompa mundana e pareçam estar fundamentados em um fundamento imutável. Mas por mais poderosos que pareçam, eles finalmente chegarão ao fim. Jó 5, verso 3. Vi o tolo criar raízes, mas de repente amaldiçoei sua habitação. Quando o insensato, isto é, o ímpio, parecia se enraizar, então eu amaldiçoei. Terceiro, serve para moderar nossas delícias. Nenhum dia é tão agradável que a noite não ponha fim a ele, nenhum verão é tão frutífero que um inverno estéril o alcance. Os filisteus estavam se divertindo em suas férias, mas sua casa de banquetes tornou-se seu túmulo e local de sepultamento. As riquezas mundanas servem aos homens enquanto vivem e, após a morte, prestam algum serviço ao transportar seus corpos para a sepultura por meio de um funeral pomposo, mas lá os deixa. Mas a palavra de Deus nos apoia contra todas as tentações enquanto vivemos e nos conduz à morte com conforto, e o fruto dela permanece conosco. Depois que somos dissolvidos, a alma imediatamente tem benefícios e, depois, na ressurreição, o corpo. Não mantemos coisas mundanas durante nossa vida, nem desde que nos comportemos bem em nossos lugares, mas apenas durante enquanto Deus quiser. Quantas vezes a glória mais brilhante é queimada em rapé, transformada em ignomínia e honra em desprezo, e nossa plenitude na falta de todas as coisas. Uma teia de aranha é logo varrida. Sim, chegará o tempo em que a concupiscência dessas coisas desaparecerá, 1 João 2,17, e chegará o tempo em que não teremos prazer nelas. Assim que temos as criaturas, muitas vezes nos cansamos delas, segundo Samuel 13,8. Como Aminon odiou Tamar quando satisfez seus desejos, e Davi ansiava pelas águas de Belém e quando as tinha não as bebia. Quando passamos a considerar essas coisas, as imperfeições que antes estavam escondidas são descobertas pela fruição. Em segundo lugar, vamos agora à antítese, mas teus mandamentos são extremamente amplos. Antes de discutir as palavras em particular, observo, primeiro, que a estabilidade da palavra de Deus muitas vezes se opõe à vaidade da criatura. Isaías 46:8 diz: a flor murcha e a erva murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Portanto, 1 Pedro 1:25, toda a carne é grama, e a glória do homem é como a flor da grama, mas a palavra de Deus vive e permanece para sempre. E 1 João 2:17, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, Lucas, capítulo 10, versículos 41-42 diz: Marta, você é cuidadosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Agora, o que isso nos ensina, senão que, quando vemos a vaidade das coisas terrenas, devemos ser informados sobre quais coisas melhores devemos colocar em nossos corações. O coração dos homens não pode ficar ocioso, sua oblação deve ser sobre algo. Quando prazeres, riquezas e honras são vãos e perecem, há uma substância mais duradoura a ser cuidada. Em segundo lugar, que essas coisas melhores são descobertas pela palavra de Deus, agora a vida e a imortalidade são trazidas à luz pelo Evangelho, 2 Timóteo 1:10. E aquele que faz a vontade de Deus aumentará seu conhecimento. Aquele que faz a vontade de Deus saberá qual é a doutrina de Deus. Isso nos direciona ao fazer nossa escolha. O coração independente do homem escolherá algo a que aderir. Agora, na palavra de Deus temos direção do que escolher. O uso de todas as coisas presentes é temporal, mas o uso e benefício da palavra é eterno.
Isso nos fará bem outro dia. Todas as coisas visíveis têm sua própria perfeição em sua espécie e se estendem, algumas delas para um uso temporal e outras para outro. Mas a palavra de Deus se estende em sua espécie a todos os usos. Como a piedade é proveitosa para todas as coisas, traz bem-aventurança nesta vida e no mundo vindouro. 1 Timóteo 4:8. Um homem pode satisfazer-se na contemplação de qualquer verdade e virtude que seja visível. Mas aqui estão riquezas insondáveis, sabedoria tão profunda, conforto tão rico, orientações perfeitas, que não podemos ver o fundo delas. Tudo que é perfeito no mundo tem um fim, mas a palavra dura para sempre. Mais particularmente nesta antítese, observo, primeiro, o assunto ou coisa falada, teu mandamento, isto é, toda a palavra de Deus. Segundo, o predicado ou atributo, o que se diz dele, é amplo. Terceiro, a amplificação deste atributo é excessivamente ampla. Você não pode entender facilmente o uso e o benefício disso. Primeiro, o assunto ou coisa falada. Teu mandamento é excessivamente amplo. Essa amplitude deve ser mencionada com relação à cláusula anterior. É amplo para seu uso e então é amplo para sua duração e continuidade. É amplo para uso. O homem pode logo ver o fundo das criaturas, mas a sabedoria, a pureza e a utilidade da palavra de Deus e os mistérios nela contidos e o estado espiritual que temos por meio disso, você não pode ver o fim disso. Estende-se a todos os tempos, lugares, pessoas, ações e circunstâncias de ações. Tem uma vastidão inconcebível de pureza e espiritualidade. Mas você dirá, há um número definido de preceitos. Como você diz então, é excessivamente amplo. Seu uso é grande e é aqui colocado para toda a palavra de Deus. Aqui estão remédios para todas as doenças e um depósito abundante de todos os confortos, satisfação para todas as dúvidas. Nada pertencente à santidade e felicidade do homem está faltando. Nada mais necessário para dirigir, confortar e apoia os homens em todas as condições, prosperidade, adversidade, saúde, doença, vida e morte. O que eu devo dizer? É a palavra que santifica todos os nossos confortos. 1 Timóteo 4:5. É a palavra que mantém nossas vidas. Mateus 4:4. É a palavra que nos ajusta a um ser imortal. 1 Pedro 1:23. Não podemos expressar facilmente a abrangência disso e o benefício que temos com isso. Quando todas as coisas terrenas falharem, a palavra será um consolador e conselheiro seguro para nós. Não apenas nos diz o que devemos fazer, mas o que seremos. Em suma, a palavra de Deus descreve todo o estado da igreja e do mundo e o que acontecerá no mundo vindouro. Há uma curiosidade tola que possui muitos no mundo, que desejam conhecer seu destino e o que está no ventre do futuro, como o rei da Babilônia estava nas estradas para fazer adivinhação. Agora, que essa curiosidade seja voltada para algum uso lucrativo, nada merece ser conhecido tanto quanto isso. O que será de nós por toda a eternidade? Se a pergunta fosse, devo ser rico ou pobre, feliz ou miserável neste mundo? Não foi de grande importância, pois essas distinções não sobrevivem ao tempo. Mas a questão é de grande importância, se serei eternamente miserável ou eternamente feliz. É uma curiosidade tola conhecer nosso estado terreno, cuja miséria não pode ser evitada por nossa prudência ou previsão. Mas nos preocupa muito saber se estamos em uma condição condenável ou salvável enquanto temos tempo para remediar nosso caso. E isso a palavra de Deus irá informá-lo com certeza. Bem, o mandamento é excessivamente amplo. Esta é a palavra que revela a você a natureza de Deus e os santos anjos, as almas dos homens, o estado do mundo vindouro. Quem é o autor das Escrituras? Deus, teus mandamentos. A questão das Escrituras? Deus. Não era adequado que alguém escrevesse sobre Deus, senão o próprio Deus.
Qual é o final desta palavra? Deus. Por que esta palavra foi escrita, senão para que possamos desfrutar eternamente do Deus abençoado? Como César escreveu seus próprios comentários, Deus, quando não havia ninguém acima dele sobre quem ele pudesse escrever, ele escreveu sobre si mesmo, por histórias, leis, profecias e promessas e muitas outras doutrinas, ele se propôs a ser o Criador, preservador, libertador e glorificador da humanidade. E tudo isso é feito de maneira perfeita. Os homens misturam suas imperfeições com seus escritos. Embora santos e louváveis por seus nomes, eles se descobrem em tudo o que fazem. Suas palavras e discursos nunca são tão perfeitos, mas há algo faltando, e aqui você não pode encontrar nada além de Deus. Aqui Deus escreveu um livro cujas palavras são perfeitas, nada pode ser acrescentado e nada retirado. Dizer que há uma palavra ociosa nas Escrituras é uma grande blasfêmia, diz Basílio. Não temos razão para correr para as invenções humanas, pois a palavra prescreve todo o dever, tudo o que deve ser crido e feito para a salvação. Abra a brecha uma vez e não haverá fim. Um traz uma coisa, depois outra, e daí vem todas as cerimônias que abundam na igreja. Não é apenas o mais perfeito, mas o mais proveitoso e contém todos os tipos de aprendizado. O artesanato comum nos ensinará como obter nosso pão, mas não como obter o reino dos céus. A lei preserva as propriedades e o testamento dos homens. Este é o testamento de Deus, a carta de nossa herança. A física cura doenças do corpo, essas mentes aflitas e corações destemperados. A filosofia natural eleva os homens à contemplação das estrelas, mas esta é a contemplação de Deus, seu Criador. Pela história, conhecemos a ascensão e ruína de reinos, estados e cidades. Por isso, a criação e consumação do mundo. A retórica serve para mover o afeto, isso para acender o amor divino. A poesia causa deleite natural, este deleite em Deus. Segundo, como tem uma amplitude para uso, também para duração e continuidade. É a verdade eterna de Deus que viverá para sempre. Mateus 5,18. O céu e a terra passarão, mas nenhum jota ou um tio da lei falhará. Então Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Mas como a palavra continua para sempre? Não a palavra em si, mas, primeiro, a obrigação e autoridade da palavra continua para sempre. É uma regra eterna de fé e retidão para a igreja que é mais estável do que o céu e a terra. Deixe-me mostrar-lhe como a doutrina é perpétua. O rascunho original está no próprio Deus. A substância e a matéria da lei moral são perpétuas, a saber, o amor perfeito a Deus e ao próximo. Mas a forma não é. Não precisaremos de preceitos, proibições, promessas e ameaças à luz da glória, das quais precisamos à luz da graça. Cavalos ferozes precisam de um freio, e há outro tipo de disciplina para as crianças quando crescem do que quando jovens. Quando são crianças, corrigimos seus corpos, mas quando eles crescem, nós os corrigimos e os punimos com deserdação. O suporte é removido quando a coisa permanece firme em sua própria base. Quando chegamos ao céu, temos um conhecimento intuitivo e apreensivo. Não teremos outra Bíblia senão a face do Cordeiro. Muitas coisas que são necessárias a propósito não são necessárias quando a fé é transformada em visão e a esperança em fruição. A Escritura é necessária, como cartas ao cônjuge do seu amado enquanto ausente. Quando presente, não há tal necessidade. Não precisamos de fiança quando o pagamento é feito. Então a Escritura é o contrato entre nós e Deus aqui. Mas quando isso passar, não precisaremos das Escrituras. Segundo, é eterno no fruto. Traz a bênção da vida eterna para aqueles que aguardam e obedecem. 2 João verso 2. Por amor da verdade que habita em nós e estará em nós para sempre. Então João capítulo 8 versículo 51. Aquele que crê em mim,
nunca verá a morte, porque homens santos morrem tão bem quanto os outros, mas eles têm um ser no mundo vindouro, e portanto a palavra de Deus é chamada a palavra da vida eterna. João 6,68. Esse é o fim e o propósito dela. Torna-os capazes de vida eterna que a obedecem. Em 1 Pedro 1,25 diz: a palavra de Deus permanece e continua para sempre. É a semente e o princípio da vida eterna. É a carta de seus privilégios eternos que eles desfrutarão no mundo vindouro. Mas como a palavra dura para sempre? Não é entendido subjetivamente, mas efetivamente. Primeira aplicação: então, ouçamos muito, leiamos, estudemos e obedeçamos a esta palavra que nos faz eternamente felizes. Se o mandamento é tão excessivamente amplo, por que não fazemos mais uso dele? Que nossos corações se preocupem mais com isso. Esse deve ser o nosso principal cuidado para nos ocuparmos dia e noite, conforme Salmo 1, verso 1. Nosso deleite não deve estar em livros vãos e histórias vazias, mas na lei de Deus. Devemos frequentemente examinar a carta de nossas grandes esperanças. Seja dirigido pela palavra de Deus, ela o direcionará em todos os negócios. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui está a direção para você na prosperidade e na adversidade. Estude-a para que você possa ser santificado por ela. João 17,17. Santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Este é o grande benefício que temos pela palavra. Ela é um instrumento da santificação. Esteja muito no estudo da palavra, para que você possa ter certeza por ela, para que você possa fazer sua própria qualificação para o reino dos céus. Atos 13:46. Visto que você afastou a palavra de Deus de você, vocês se julguem indignos da vida eterna. Quando você deixa o livro de Deus negligenciado e nunca o ouve, nem o lê, nem medita nele, a coisa está além de qualquer dúvida. Você se julga indigno da vida eterna. Segunda aplicação: que isso recomende a palavra de Deus para nós, que a vida eterna está nela. Outros escritos e discursos podem agradar aos ouvidos com alguma eloquência agradável, mas isso está desaparecendo, como a voz de um músico. Outros escritos podem representar alguma vantagem mesquinha e momentânea, mas tudo isso acabará de modo que dentro de pouco tempo a vantagem de todos esses livros desaparecerá. Os estatutos e leis de reis e parlamentos não podem ir além de alguma recompensa ou punição temporal. Sua maior dor é a morte do corpo. Sua maior recompensa é alguma honra que desaparece ou riquezas que perecem. Mas a palavra de Deus a respeito de nosso estado eterno, nosso bem ou mal eterno, vida e morte eternas, está contida nessas leis e mandamentos. Estas são recompensas e punições adequadas à eterna majestade do legislador. Aqui a vida e a imortalidade são trazidas à luz e oferecidas àqueles que as perderam tão miseravelmente e envolveram suas almas em uma morte eterna. Portanto, tenhamos uma preciosa estima pela Escritura, que nos indica o caminho para escapar dessa miséria em que nos afundamos e um caminho para obter a bem-aventurança eterna. Não vá, então, a um guia e governo errado. Nada mais necessário a ser conhecido do que qual é o nosso fim e o caminho que leva a esse fim. A maioria dos homens anda ao acaso e corre uma corrida incerta. Eles não têm um certo escopo nem um caminho seguro. As inclinações e humores particulares dos homens são um mau guia, pois nos inclinam a agradar a carne, e assim perderemos a bem-aventurança eterna e vagar por um atalho que leva à destruição. Naturalmente, o homem é mais viciado em coisas temporais do que espirituais, e em vaidades mundanas do que em prazeres espirituais. E é em vão persuadir os homens a cuidar de coisas melhores até que as afeições carnais sejam mortificadas. E uma forma e grande meio de mortificar as afeições e inclinações carnais é considerar a vaidade da criatura.
E quando nossas afeições são desmamadas do mundo, devemos procurar algumas coisas melhores para colocar nossos corações. Aquele bem que satisfaz todos os desejos e capacidades do homem deveria ser um bem infinito e eterno. Agora, essas coisas melhores só são descobertas na Palavra de Deus. A Palavra de Deus revela que existe um estado de glória e bem-aventurança eternas. A Palavra nos diz clara e peremptoriamente quem irá para o céu e quem irá para o inferno. Bem, então, se você deseja ter esse conforto, deve ver se o abraçou com aquela reverência, fé e obediência que a importância dela exige. Amém.